companheiros e companheiras aqui presentes. Eu queria pedir licença para registrar aqui duas questões que são muito caras para a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Mas antes de falar rapidamente sobre as duas questões, eu queria, ministro, dizer da nossa satisfação e plagiar uma fala do movimento negro: nada sobre nós sem nós. E você estar aqui entre nós hoje significa uma certa tranquilidade de saber que o Ministério da Previdência Social, que é o futuro da classe trabalhadora, ou pelo menos deveria ser conduzido por um de nós é muito importante. E queria estender meus cumprimentos, eu estava em dúvida, ao Cides Amazonas, que eu tive o prazer de ser vereadora da cidade de São Paulo juntamente com ele. Não estava reconhecendo. Chapéu. Muito prazer. Bom, sem mais delongas, eu já catei o ministro ali, porque a gente tem que ser ninja. A gente tem que ser ninja nesse movimento sindical. Haja visto a maior representação aqui. Então as mulheres têm que ir já com a faca no pescoço para dizer, ó, estamos aqui, queremos ser ouvidas. Acho que eu já consegui uma audiência específica aí representando. Mas, ministro, eu queria registrar duas coisas que eu considero que seja de interesse de toda a classe trabalhadora. E dizer que, assim, hoje está fazendo 45 dias que vocês tomaram posse, que o companheiro Lula, que todos nós aqui ajudamos a eleger, está mandando muito bem. Mas esse jardim democrático, da democracia, que todos nós plantamos flores, ele precisa ser regado também com alguns dons de advertência. Então a minha fala vem nesse sentido. E há pouco eu disse que nos tranquiliza saber que um de nós está lá conduzindo o nosso futuro. Entretanto, eu penso que se nós, devido à conjuntura, devido às dificuldades, devido estarmos governando com uma maioria que não faz parte da base aliada, não colocar as nossas questões e não fortalecermos aqueles que ousam interlocutar o nosso pensamento, não terá valido a pena todo o esforço que nós fizemos. E por que eu digo isso? Para nós, trabalhadores e trabalhadoras, é inadmissível, e aí a companheira falou pelo setor privado, eu quero falar do setor público, porque enquanto acham que nós, trabalhadores do setor público, somos marajás, nós servimos a todos vocês. Vocês utilizam dos serviços públicos. Se eles fazem porcaria, fazem coisa errada, querem privatizar, mesmo sabendo que não é boa alternativa, ou seja, todas as mazelas que alguns governantes fazem, não é culpa da classe trabalhadora representada por servidores e servidoras públicas. E o maior crime que foi cometido contra a classe trabalhadora, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público, foi a reforma da Previdência. Eu aplaudi o senhor na sala da minha casa quando o senhor fez aquela declaração. Acho que cada trabalhador aqui que pensa, respalda. Olha, tem dificuldades, mas as dificuldades não podem desdizer o sonho que foi colocado no coração de cada trabalhador e de cada trabalhadora, sabendo que as coisas que nos afetaram, que nos feriram de morte, não seriam revogadas. Então, é palavra de ordem da classe trabalhadora, esse desmanchamento, dessa deformação do nosso futuro, que foi a reforma da Previdência. Esse é o primeiro ponto. Agora a gente sabe, como eu disse, esse jardim tem arbustos, tem ervas daninhas, e a gente vai ter que lidar com tudo isso. Como que
faz isso? Primeiro, somando todos os esforços necessários para respaldarmos posições como a sua. Tem que falar para o Lula, tem que falar para o setor da economia, tem que falar para o Padilha, tem que falar para o como chama o companheiro da Bahia? O Rui Costa, que essa é a pauta. Não terá sentido sair dessa pauta. Como a gente atinge o que nós queremos? E para isso, esse documento que a gente entregou para o senhor é precedido de um estudo técnico dizendo que mais 60 anos nenhuma professora aguenta, em especial as que trabalham na educação básica, porque o nosso magistério é no chão e nós iniciamos o processo educacional de todos os senhores, dos filhos dos senhores, do futuro desse Brasil. E como querer que uma mulher professora após os 50 anos esteja em sala de aula? O documento da conta, eu espero que realmente essa audiência pela CTB seja conferida à nossa comissão, que nós vamos levar inclusive um dos maiores especialistas em previdência que nós contratamos para fazer esse trabalho, para a gente dirimir dúvidas e dar sustentação a uma posição que nos contemple. E essa sustentação, eu acho que ela tem que contaminar a classe trabalhadora como um todo. O senhor sozinho não vai poder fazer. Então, por isso que essa sua ciranda pelas centrais, pelos sindicatos, pelo país afora, eu acho que vai ser de suma importância. E por fim, professora, não adianta, a gente estava de férias, voltou agora, a gente fala um pouco demais. Mas eu prometo concluir, que é um segundo tema que eu acho que o Ministério, o nosso governo tem que tratar com prioridade. É o assalto que fizeram no salário dos servidores públicos no Brasil. E por que eu digo isso? O Estado de São Paulo, por exemplo, foi o primeiro a confiscar 14% de tudo que passava a um salário mínimo. Revogaram porque foi decreto. A maior cidade do Brasil, ministro, nós temos milhares de aposentados que, pela permissão dessa obscenidade aprovada pelo Congresso Nacional, que foi a reforma da Previdência, que autorizou estados e municípios, não é? Legislar sobre a aposentadoria dos seus servidores, confiscaram, roubaram, subtraíram e continuam fazendo 14% de tudo que ultrapassa um salário mínimo de todos os servidores aposentados. Com isso, eu quero dizer para o senhor que aposentados que pagavam, porque o SUS não dá conta, um convênio porcaria, deixou de pagar porque o governo confisca 14% de tudo que passa um salário mínimo. E isso eu acho que deve estar na ordem do dia das suas conversas com o presidente Lula. E eu acho que aqui eu trago um sentimento em nome de todos os servidores públicos e todas as servidoras públicas que passam por isso. Eu termino por aqui parabenizando meu presidente aí em exercício, o Benê, já de antecipar a solidariedade dos professores da educação infantil do município nessa luta que será árdua contra a privatização da Sabesp. E a vocês que estão cansados de me ouvir, quero desculpar-me, mas olha, função de professora.